Olá, queridos ouvintes, é um prazer começar mais um Nas Ondas com você. Eu, Plínio de Souza, há tantos anos aqui na Rádio que Acredita na Vida, e hoje falando de um tema que é sempre bom nos aprofundarmos, que é o tema competência emocional, inteligência emocional, né? Tema tão importante para a convivência humana, né? Um dos aspectos que nos diferenciam dos animais é justamente o aspecto racional, né? É poder pensar e decidir o que é melhor, ao invés de ser conduzido apenas pelas emoções, né? Porque muitas vezes as nossas emoções nos direcionam para o precipício, nos direcionam para atitudes que não seriam as melhores, atitudes que muitas vezes vão nos trazer problemas ao invés de nos trazer soluções, né? Muitas vezes as emoções nos levam a resultados indesejados, né? Ou seja, trazem resultados ao contrário daquilo que deveriam, não é? Porque, afinal de contas, se nós temos emoções, elas fazem parte da nossa natureza, elas deveriam nos ajudar na vida, elas deveriam fazer a vida ir para frente. A natureza, afinal, não dá ponto sem nó, não é? A natureza quer evolução sempre, desenvolvimento das espécies, do planeta, da natureza, enfim. Então, por que às vezes as emoções nos levam na direção contrária? Por que às vezes as emoções fazem com que a gente trave, com que a gente se deprima, ou com que a gente exploda de raiva, não é? Então, aspectos emocionais problemáticos, conturbados, excessivos, geram problemas na vida. Então, o que nos diferencia dos animais, um dos aspectos é justamente o poder pensar e decidir, raciocinar, parar diante de uma emoção mesmo intensa, parar, respirar e pensar melhor o que fazer, deixar para um outro momento, às vezes, a tomada de decisão, né, para descer aquela intensidade emocional. Então são possibilidades aí que o ser humano tem e que os animais muitas vezes não têm. Eles reagem apenas pelo instinto e pelo aspecto emocional. E aí, só que será que todo ser humano tem mesmo, né, como fazer isso? Então isso é uma capacidade humana de pensar, respirar, não se deixar levar completamente pela emoção. Mas será que todo mundo faz isso? Né? Será que você consegue ser humano nesse sentido sempre? É muito comum perceber as pessoas, algumas pessoas, sendo muito levadas pelas suas cargas emocionais, né? Ou seja, explodindo excessivamente quando não deveria, ou tendo uma ansiedade altíssima lhe fazendo mal para a saúde quando não seria necessário, ou tendo muita insegurança, muito medo, muita timidez, né, quando não seria necessário. Então, aspectos emocionais gerando problema para a vida, né? Então, algumas pessoas gostariam de se livrar desse controle das emoções. É como se elas estivessem controladas pelas emoções e não elas controlando as suas próprias emoções. Então, em determinados momentos do dia, da vida, a emoção toma controle e aí a pessoa trava, paralisa e aí ela fica insegura. Ou a emoção toma controle e ela tem uma ansiedade louca. Ou a emoção toma controle e ela tem uma irritabilidade, uma raiva gigantesca, não sabe por quê, né? Ou a emoção toma o controle e a pessoa tem culpa por qualquer coisa, ou ela tem uma depressão, uma tristeza que a acompanha ao longo do dia. Então, por que isso acontece, né? E como se livrar desse tipo de problema? Afinal de contas, ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, ter inteligência emocional, competência emocional, ou ser uma pessoa com arroubos, com rompantes, ou com montanhas russas emocionais, né? Ou seja, às vezes bate uma insegurança, às vezes uma raiva, ansiedade, medo. Atrapalha, faz uma diferença grande no atrapalhar ou no solucionar no aspecto profissional, né? Então é importante falar de competência emocional para o profissional, porque nós, na área profissional, nos relacionamos, né, com pares,
com liderados, com clientes, com fornecedores, com nossos líderes, e se relacionar com pessoas necessariamente vai passar por desavenças, né, por diferenças muitas vezes de ideias, por diferenças de entendimentos, por incompreensão, né? E a pessoa que tem equilíbrio emocional vai passar por essas situações de uma maneira mais favorável, de uma maneira que vai facilitar para a produtividade, facilitar a qualidade dos relacionamentos, né? Enquanto que as pessoas que se deixam tomar pelas emoções, né? Que se deixam liderar pelas próprias emoções em determinados momentos do dia, vão acabar muitas vezes se arrependendo das suas emoções, vão acabar muitas vezes tendo problemas, não é? Fazendo coisas que não deveriam, que não seriam lógicas, não seriam as melhores para o momento, né? Então são coisas que acontecem quando a pessoa tem aí esses altos e baixos emocionais. Então falar de competência emocional, falar de inteligência emocional é importante, né? Para que a gente possa refletir e descobrir, né, se isso acontece conosco, né? Se acontece com você, da emoção te liderar ao invés da razão te liderar, né? Então, acontece da emoção, do medo, da raiva, da ansiedade te liderar. Às vezes até o amor excessivo, a compaixão excessiva quando não necessitaria, hein? Então tem gente que tem medo de desagradar na área profissional e não consegue corrigir, não consegue dar o feedback como precisa dar. Muitas vezes não consegue ser um líder eficiente, não é? Então uma compaixão excessiva, né? Uma pena, uma dó, muitas vezes vai comprometer o projeto, vai fazer com que a pessoa mantenha inoperante, vai fazer com que um líder mantenha um colaborador fazendo coisas que não deve, prejudicando a equipe, prejudicando o projeto, prejudicando a empresa, quando ele não quer corrigir de maneira firme ou quando não quer demitir, né, quando seria necessário demitir. Então, às vezes a pessoa faz isso porque não consegue demitir, porque não consegue corrigir. E não consegue por quê? Porque tem pena, ou, né, porque tem medo, ou quer dizer, então até ou porque tem um amor, gosta daquela pessoa, ou seja, até emoções positivas a princípio, como amor, né, se é demais num contexto que não seria cabível, pode gerar problemas, né? Porque para um projeto você precisa de pessoas eficientes, você não precisa necessariamente amar a pessoa, você precisa respeitar, né? E saber que a pessoa faz um bom trabalho, né? Acompanhá-la, ajudá-la a executar um bom trabalho. Agora, se ela não corresponde a isso, é necessário desenvolvimento, e se a pessoa não corresponder ao desenvolvimento, provavelmente ela não está na posição correta. Não é aquilo que a alma dela anseia fazer ou que ela tem competências para fazer, talentos para fazer. Talvez você trocar, demitir essa pessoa, muitas vezes está fazendo um bem para ela, né? Ou seja, principalmente se isso for feito de uma maneira clara, ética, né? Ou seja, um feedback claro, preciso, que até gere reflexão e crescimento na pessoa. Então, importantíssimo saber quando que você é conduzido pelas suas emoções e não pela sua razão, né? Nos seus relacionamentos, nos seus aspectos, muitas vezes até também de vida pessoal, né, familiar. Às vezes, se você tem filhos, né, essas crianças não têm ainda um desenvolvimento intelectual necessário para ter o controle das suas emoções, para ter uma sabedoria para lidar com as suas emoções, e às vezes elas se expressam emocionalmente de uma maneira inadequada. E aí o adulto, né, muitas vezes responde a isso de maneira
tão inadequada quanto ou até mais inadequada ainda. Então, é também importante que o adulto entenda que ele é o adulto e que muitas vezes o que se espera é que ele respire, ele pense o que fazer, ele tenha ações no relacionamento familiar ali com as crianças, com foco em resultados que ele quer ter, né? E não ações intempestivas, não ações, não arroubos emocionais ali, né? Só para marcar posição ou para entrar no embate. Então, também para uma família com saúde nos relacionamentos, é importante ter competência emocional das lideranças, principalmente, né? Competência emocional dos adultos. Então, falar de competência emocional é muito importante. E agora, na segunda parte do programa, eu vou falar sobre como acontece, o porquê que muitas pessoas têm mais dificuldade em ser competentes emocionalmente e como nós podemos ajustar isso para que essa competência se consolide, ok? Então, como que algumas pessoas têm essa dificuldade? É isso que eu vou falar. Mas eu gostaria de convidar você, que é ouvinte aí há um bom tempo, você é internauta, a desenvolver a sua competência emocional de maneira breve. Na Ápice Desenvolvimento Humano, nós trabalhamos com pacotes de sessões, são poucas sessões para grandes resultados. Você vem para um processo de coaching integrativo na metodologia TESS, na Transformação Estrutural Sistêmica, uma metodologia desenvolvida pela Ápice Desenvolvimento Humano, instituto com mais de 13 anos de história. E você vem para um processo. Se em 2 sessões você já não perceber mudanças, se em 2 sessões você já não perceber evolução nos aspectos emocionais que você veio trabalhar, nós devolvemos o seu investimento. Esse é o comprometimento da Ápice Desenvolvimento Humano. Não é interessante? Isso em contrato, hein? Já na primeira sessão ali você tem contrato, tudo certinho, te garantindo essa experimentação, né? Ou seja, para de fato perceber se é algo que faz diferença na sua vida ou não. Então desenvolva a competência emocional, seja um líder da sua vida competente, da sua vida pessoal, da sua vida familiar, da sua vida amorosa, da sua vida profissional. Seja um líder inteligente, né? E não um líder liderado pelas emoções, e não um líder com arroubos emocionais. Ok? Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. E você também pode vir para um treinamento, venha fazer o Practitioner em Programação Neurolinguística, se torne um praticante de competência pessoal, né? Um praticante da programação neurolinguística na sua vida. Aprenda a se reprogramar, a desenvolver novos aspectos emocionais, novas competências comportamentais, alcançar as metas que você quer com mais facilidade, desenvolver melhor comunicação, melhor relacionamento, melhor liderança. Venha fazer um Practitioner em Programação Neurolinguística e começa agora, no próximo final de semana, nos dias 23 e 24 de janeiro, o Practitioner em PNL. Se você quiser, você pode começar fazendo um curso de introdução à PNL. Apenas um final de semana, tá? O Practitioner todo são 7 finais de semanas. Mas você pode começar fazendo apenas o primeiro final de semana como um curso de introdução à PNL. Você prova uma fatia do bolo e se de fato for bacana, se for isso que você espera, você continua fazendo o curso completo. Tudo isso no telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. E vamos nos aprofundar no aspecto inteligência emocional, competência emocional. O que faz com que as pessoas tenham dificuldades em manter uma competência emocional? Na família, no trabalho, nos relacionamentos sociais, no amor, na relação amorosa. O que muitas vezes faz com que as pessoas não consigam ter respostas emocionais inteligentes são acúmulos emocionais não resolvidos do passado, tá? Esse é um dos aspectos fundamentais. Um outro aspecto é referências negativas, modelos negativos na sua história que a mente usa como base para a tomada de
para respostas, né, automáticas, tomadas de decisões automáticas. Então vamos lá. Acúmulos emocionais. Eventos não resolvidos do passado, que só de lembrar já vem uma emoção ruim, né? Ou seja, aqueles medos não resolvidos, aquelas situações de humilhação, de chacota lá do passado não resolvidas. Se a pessoa passou por isso e isso foi algo que a fez sofrer, né? Muitas vezes isso fica lá armazenado no inconsciente, fazendo com que a mente pegue isso como referência para ler o mundo no presente e para responder a ele. Então, se uma pessoa passou por muita chacota, muita humilhação, muito desrespeito, muita crítica no seu passado, ela pode se tornar um adulto com medo de crítica, né? Com medo da humilhação, com medo da avaliação alheia. Então, diante de uma situação pequena de avaliação, a pessoa pode ter uma resposta desproporcional de medo, né? Ou seja, então diante de uma reunião profissional ou diante de uma palestra que ela vai dar, né? Ou numa conversa com estranhos, ou simplesmente expor o seu ponto de vista, né? A pessoa trava, paralisa, tem inseguranças. Por quê? Porque ela enxerga inconscientemente no mundo a possibilidade de ser humilhada. Ela já prevê isso. Ela está projetando aquelas situações não resolvidas lá do passado, de infância, pré-adolescência, adolescência, nas situações na sua vida hoje com 30 anos, 40, 50, 60 ou mais, né? Isso muitas vezes fica em atividade lá por uma vida toda. A mesma coisa se dá para uma pessoa muito depressiva ou muito explosiva. Vamos falar da explosividade, da raiva. Uma pessoa raivosa, explosiva, pode ser uma pessoa que tem raivas não resolvidas do passado acumuladas na sua mente, né? Então ela teve que engolir muito sapo, num aspecto familiar, por exemplo. E aí ela se torna um adulto que facilmente se irrita, qualquer coisa irrita, né? Então por quê? Porque ela tem os seus reservatórios até as tampas de raiva. Ou seja, qualquer coisinha essa raiva vem à tona, né? Ou ansiedade, ou a questão da tristeza, da depressão, né? A pessoa tem perdas não resolvidas lá do passado, ou seja, não aceitou a morte de algumas pessoas da família, ou aspectos da vida que ela perdeu, que ela não aproveitou, né? Por exemplo, uma área da vida que ela não explorou, que ela sente como perda. Então, aspectos não resolvidos lá do passado, perdas do passado, podem fazer com que a pessoa tenha um acúmulo de tristeza que qualquer perdinha no momento presente pode fazer com que ela tenha uma tristeza gigantesca, né? Então, o que faz com que as pessoas tenham arroubos emocionais, tenham emoções desequilibradas, com que elas sejam lideradas pelas emoções? O que faz é elas terem uma emoção com mais poder, com mais carga, com mais liderança no sistema do que a sua inteligência, né? Do que a sua análise crítica. E quando que isso acontece? Quando a pessoa tem muitas emoções não resolvidas acumuladas. Então é uma carga emocional acima da média, né? Então um evento pequeno, ou seja, uma pessoa olha feio para ela na rua, ela tem uma raiva gigantesca ou ela tem uma insegurança gigantesca, né? Uma pessoa discorda da ideia dela no trabalho, ela tem uma raiva gigantesca ou ela fica insegura demais. Ou seja, um evento pequeno, uma resposta emocional desproporcional. Uma resposta emocional gigante. Isso tem a ver com eventos não resolvidos do passado. Então, se a resposta emocional é gigante, ela ganha da razão, né? Ela toma conta de tal maneira que a pessoa ela tem uma resposta animal, ela trava, ela paralisa de medo, ou ela explode, ou ela ataca, né? Como um animal. Então, a resposta emocional vem e ela responde automaticamente. Para se ter inteligência emocional, para parar, respirar, analisar, para depois decidir, é importante ter essa decisão de fazer isso, né? Valorizar isso. E é importante não ter tantos acúmulos emocionais.
Porque se a pessoa tem muito acúmulo emocional, ela não consegue fazer isso. Ela até quer, mas não consegue, né? Ela paralisa, ela trava, ela explode. E aí isso atrapalha profissionalmente, atrapalha na família, atrapalha nos relacionamentos, atrapalha no amor, né? Por quê? Porque nós precisamos de relacionamentos sustentáveis para manter conexão, para manter qualidade do nosso trabalho, né? Nós precisamos de relacionamentos para a qualidade do nosso trabalho, nós precisamos de sustentabilidade na comunicação e no relacionamento para a qualidade do nosso convívio familiar, do nosso convívio conjugal, né? Então é muito importante desenvolver competência emocional. A boa notícia é que é desenvolvível. Você mesmo pode aprender a desenvolver sua competência emocional, a reprogramar, a limpar as suas cargas emocionais não resolvidas, não é? A mudar comportamentos, aprendendo sobre essas técnicas, adquirindo ferramentas para limpar os seus lixos emocionais não resolvidos, para mudar comportamentos, para vencer resistências, bloqueios. Venha fazer um practitioner em programação neurolinguística, se torne um praticante de excelência. Aprenda a se reprogramar neurolinguisticamente, ou seja, imagens e sensações acumuladas não resolvidas do passado nos seus neurônios, e linguística, os conceitos, as crenças instaladas que geram as respostas emocionais automáticas, né? Crenças como, eu sou menos, ou o mundo é um lugar perigoso, ou o mundo é um lugar ruim, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Padrões automáticos que se repetem na sua vida são neurolinguísticos, né? Ou seja, tem base em crenças, em significados que você deu, que estão instalados em você, a vida, significados que você deu a você, as coisas, e emoções, né? Ou seja, significados atrelados a sentimentos, a sensações, que têm lastros em imagens e sons, ou seja, experiências lá do passado que ficam armazenadas, dando suporte para que você tenha respostas automáticas. Se você quer mudar essas respostas automáticas, quer sair do automatismo, quer ser mais humano e menos animal, né? Ter mais competência emocional, é preciso desenvolver-se. Desenvolva sua competência emocional. Venha fazer o practitioner em programação neurolinguística ou venha para atendimentos individuais. O practitioner em PNL começa agora dia 23 de janeiro, primeira turma extensiva do ano, né? Aos finais de semana, são 7 finais de semana. No primeiro final de semana também você pode fazer um curso de introdução à PNL apenas para experimentar. Então nós temos turma à tarde, das 3 às 8 da tarde, tá? Ou seja, sábado e domingo das 3 às 8. Né? Ou seja, você pode acordar tarde no final de semana, relaxar, tranquilo, e ainda assim fazer um treinamento de alto impacto para valer o curso de introdução à PNL. Ou você pode fazer também turmas pela manhã, né? Das 8h30 às 1h30 da manhã. Então, telefone 11 2361 5000, garanta sua vaga para o curso de introdução à PNL. Ou já faça logo o curso inteiro, se torne um praticante de excelência, torne-se um practitioner em programação neurolinguística. Ou você pode, se quiser, fazer atendimentos individuais. Você vem para um processo breve de desenvolvimento na ápice, é um processo com começo, meio e fim, são poucas sessões para grandes resultados. Se em 2 sessões você já não perceber mudanças naquilo que você veio trabalhar, nós devolvemos o seu investimento. Esse é o compromisso da Ápice Desenvolvimento Humano. Compromisso com evolução estruturada. Telefone 11 2361 5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br e assista o programa no YouTube. Você pode, sempre que quiser, acessar o YouTube e assistir os nossos programas lá. É só você entrar no canal da Ápice digitando Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube e assistindo os nossos programas de rádio, todos disponíveis para você, e outros vídeos lá da Ápice também, tá bom? Foi um prazer estar com você, quero mais uma vez te convidar a se desenvolver, começar o ano com o pé direito, desenvolvendo maior competência emocional, sendo líder de si mesmo e não sendo liderado por emoções, por automatismos antigos, programações antigas emocionais. Torne-se líder de si mesmo, evolua e alcance os seus objetivos com muito mais
facilidade, seja mais feliz na vida conjugal, amorosa, familiar, profissional. Telefone 11 2361 5000, site www.apsedesenvolve.com.br. Eu sou Plínio de Souza, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, tchau!